professores, queridos, queridas e querides. Chegamos ao nosso último módulo, o módulo do futuro. O futuro que queremos construir, um futuro sem racismo. Vocês já pararam para pensar como seria um mundo onde não existe o racismo? Acabou o racismo. Como que seria? Um mundo onde não haja preconceito, discriminação, não só contra raça, mas também gênero, etnia, sexo, origem, nacionalidade. É para isso que estamos aqui, estudando, lutando, refletindo, questionando, para construir esse mundo, para tornar esse mundo possível. E nesse momento, na sociedade brasileira, uma das formas da gente percorrer esse caminho e torná-lo viável, uma das formas seria a gente valorizar as ancestralidades africanas e indígenas na formação da nossa sociedade. E quando a gente fala de ancestralidade, nós estamos nos referindo não só ao passado familiar, individual de cada pessoa. Nós estamos falando também dos seres e indivíduos, da quantidade das pessoas oriundas da população, das populações que foram mais discriminadas, que foram violentadas, que foram escravizadas, que foram invisibilizadas. Nós estamos nos referindo à ancestralidade africana e indígena. O pertencimento, ele é um sentimento universal. Todos nós precisamos nos sentir pertencentes a uma identidade, pertencentes a uma ancestralidade. Isso é um sentimento universal do ser humano. Aos povos da população negra e indígena não foi possível construir esse pertencimento. Tanto porque ali no período da escravidão, da escravização, também teve o episódio da queima dos registros da onde os africanos escravizados trazidos para cá no tráfico transatlântico provinham. Então, da onde que eles vieram? De que local da África? Por exemplo, quem é descendente de europeu, dos imigrantes europeus que vieram na década de 1890, 1900, aí, sabem que, meu avô veio de Nápoles, minha bisavó veio de tal lugar da França, de tal lugar da Espanha, de tal lugar de Portugal. Porém, os descendentes dos africanos escravizados ficaram sem essa informação. E isso fez com que gerasse uma invisibilização dessa ancestralidade, que gerasse feridas simbólicas profundas e que atrapalhasse na construção dessa identidade, né? Por isso que existe todo esse movimento de afirmação de uma identidade negra a partir da cultura, a partir da valorização da arte e cultura produzida pela população afro-brasileira. Todas elas são expressões que dizem respeito à manifestação dessa identidade negra. Como que era o continente africano antes dessa disputa? E muitas vezes vieram para cá reis e rainhas do continente africano, pessoas que detinham conhecimentos desde a agricultura, da tecnologia, de arquitetura, da mineração, que tornou possível e viável esse projeto colonial. Quando nós nos referimos à identidade negra, a gente está afirmando um posicionamento de valorização de toda essa história, de todo esse passado comum, que tem o passado trágico, mas também tem o que fizeram com esse passado. E o que a população negra fez foi trazer muita arte, muita cultura. Por isso que é importante também nas escolas, os professores, professoras, o projeto político-pedagógico prever a valorização da identidade negra. E essa identidade, ela é construída, como eu disse para vocês também nas aulas passadas. Às vezes uma pessoa negra não tem formação sobre racismo, sobre ela enquanto pessoa negra, e é preciso que as escolas cumpram esse papel de educar, de
politizar as crianças, para que as crianças negras cresçam com orgulho de pertencerem, de terem esse pertencimento étnico-racial. O que caracteriza a sociedade brasileira é uma diversidade cultural. Existem diversas culturas. Aqui nós temos uma riqueza muito grande. E a diversidade cultural, ela não é algo só agora dessa noção do mito das 3 raças do Gilberto Freire, que teria constituído a sociedade brasileira. Não, na verdade, a diversidade cultural é algo inerente à humanidade. Tem registros muito antigos de diversas populações, maias, incas, astecas, que já viviam em uma diversidade cultural. E a ONU, a Organização das Nações Unidas, reconheceu em 2007 essa riqueza da humanidade e fez uma convenção para falar sobre isso, sobre a diversidade cultural. É bem interessante, que expressa então o quanto que, na verdade, a humanidade, as diferenças culturais só tornam a gente mais ricos, né? O contato entre as diferentes culturas. Atualmente, está existindo diversas políticas sobre diversidade e inclusão no mercado corporativo, e é importante também que nós da educação ficarmos atentos e incentivar esse tipo de política. Por exemplo, diversas empresas multinacionais que nunca na sua história tiveram a contratação de advogados e advogadas negros e negras, de médicos negros e negras, de dentistas, de cientistas negros e negras, e através dessa política de valorização da diversidade está sendo possível a contratação desses profissionais, né? Então, por isso que são políticas válidas, né? São políticas que têm cada vez mais melhorado o cenário da inclusão, porém existe uma diferença entre convidar para a festa e convidar para dançar, né? Também não basta somente incluir e colocar essas pessoas dentro das empresas, por exemplo, né, ou de outras instituições e organizações, mas não ter uma política ali de permanência, de aproximação, de inserção, de valorização, não só na esfera profissional, como também na esfera pessoal. E aí a gente se refere a cultural, artístico e a toda a ancestralidade. Então ficamos por aqui e vamos para o nosso último bloco na aula 2. Espero vocês lá!